Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Oração do Pai Nosso. Esse texto não é meu, não foi eu quem escrevi, ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Pai de amor, pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos faças compreender aquilo que tu tens para o dia de hoje em nosso coração, que possamos ser transformados pela tua verdade. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então o texto chamado A Oração do Pai Nosso foi escrito por Adriana Cordeiro. Ela nos pede que leamos em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mas eu vou começar do versículo 5, porque eu acho importante, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, né, irmãos? Coisa linda. Bom, irmãos, então o texto hoje escolhido como o versículo de chave é o versículo 6. E diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Bom, então o texto diz que ao ensinar essa oração, Jesus estava querendo que os seus ouvintes expandissem a sua capacidade de observar, de ponderar, de agir, que eles não vivessem e correspondessem e caminhassem como se fossem robôs que só dizem sim, que ok, não. Ele queria que as pessoas pudessem pensar, refletir sobre as coisas e agir em relação a elas. Porque ele não queria, que Jesus não queria uns seguidores bananas, né? Tipo, ai, frágilzinho, tímido. Não, ele queria que os seus seguidores fossem pessoas de reflexão, que ponderassem, que agissem com segurança, porque sabiam o que estavam fazendo. Mas o que ele mais desejava é que nós, assim como seus discípulos na época, fossem pensadores livres, capazes de mudar a si mesmo e a sua geração. Os irmãos vejam, né, um exemplo. Quantos milhões de evangélicos, de cristãos nós somos em todo o mundo? Acho que, nossa, muitos, né? E o mundo continua tão ruim, né? Tão perverso, tão mal, a cada dia mais afundando no maligno. E naquela época eram só 12, e 12 homens mudaram o mundo. Então é para se pensar, né? O que aqueles cristãos tinham de diferente de nós? Então, a oração do Pai Nosso é dirigida a todo ser humano. Então, ela não é específica aos discípulos dele, é todo ser humano, em qualquer cultura, em qualquer religião. Porque ela é uma oração que ela não exige nenhum sacrifício, nenhum dogma, não proclama nenhuma lei, nenhuma regra estabelecida. Ela assim não indica nenhum privilégio para os seus filhos. É uma oração que assim ela faz pedidos, né? São pedidos importantes.
Os 3 primeiros é para que o reino do Senhor venha logo, que ele se estabeleça, que ele possa trazer sua paz, vencer o inimigo. E os 3 últimos pedindo que, enquanto isso não aconteça, que nós possamos ser supridos em todas as nossas necessidades. Então, quando Jesus começou a falar essa oração, o objetivo dele era nos dar um exemplo, né? Um exemplo de oração. Aquilo que é importante que nós possamos realmente pedir ao Pai. Então, ele começa num relacionamento muito íntimo com Deus. Até então, todos aqueles judeus só conheciam o Senhor como aquele que está no céu, nas alturas, aquele a quem eles tinham uma distância porque temiam. Tanto é que quando o Pentateuco era escrito, ele era escrito em pé, porque as pessoas, os escrivãos, eles tinham tanto respeito com a palavra de Deus que eles escreviam em pé. E quando iam escrever o nome do Senhor, Yahvé, eles mudavam a caneta e escreviam a ouro. Era um respeito total. E aqui Jesus, então, nos mostra um outro relacionamento com Deus. Ele diz Pai. E ele não diz meu Pai, ele diz Pai Nosso. Então nós temos irmãos. Nós não somos sozinhos. Para que o Pai possa nos escutar, ele tem que ser Pai Nosso, Pai de cada um de nós. Se você é egoísta o suficiente para achar que só você está certo, só você tem a verdade, só você é importante, de cara você já não está sendo ouvido. Porque nós temos que ter esta consciência, que nós temos irmãos e temos que amá-los. Amá-los como Jesus amou. Então ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Aí Jesus ele já está denotando a necessidade de um relacionamento entre aqueles a quem Deus gerou e aqueles que são gerados por ele. Então, o Senhor quer que nós sejamos conhecidos, não? Então, Deus deseja que o seu nome seja santificado. Então, aqui, quando Jesus fala santificado seja o seu nome, não é uma solicitação, por favor, dá para você santificar o nome de Deus? Não. É imperativo, é uma ordem. O seu nome tem que ser santificado, o nome de Deus tem que ser santificado. Nós temos que adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, por todas as coisas que ele já fez e fará. Então, o reino de Deus ele é constituído de uma grande família, pais e filhos. E a essência dessa relação é apenas um coração singelo e honesto, firmado em Jesus Cristo. Então, esta oração é uma oração que nos convida a aprofundar no mais sutil complexo dos territórios daquele que nos tece, que é Deus. Então, o que tem de mais complexo em Deus é a sua vontade, que a palavra diz que é perfeita, agradável e boa, né? Então, esta vontade agradável, boa e perfeita tem que estar entre todos nós, pois é ela que vai nos conduzir à vida. Então, lá em Provérbios 19, 23 diz que aquele que o tem ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Então, assim, nós temos que usar essa oração como um exemplo, né? Um exemplo de desejar o reino de Deus com honestidade, desejar que realmente ele venha. É um exemplo para que nós possamos crer e pedir que o Senhor supra as nossas necessidades. Mas não é as nossas vontades, são as nossas necessidades. Como o maná que caía do céu, que todo dia caiu o suficiente para aquele sustento, né? Jesus Cristo é o nosso pão da vida, que nós possamos a cada dia nos alimentar dele para crescermos, para sermos pessoas melhores a cada dia. Então é importante que cada um de nós saibamos que a oração do Pai Nosso não é uma oração que deve ser repetida como se fosse uma reza. Em minha família é muito comum, quando é Natal, Páscoa, todas as pessoas darem a mão e orarem o Pai Nosso. Então, na minha família, existem pessoas que são espíritas, que são católicas, aquelas que não creem em nada, mas o Pai Nosso é universal. E quando chega naquele momento, uns oram, outros rezam, outros recitam, mas todo mundo sabe o Pai Nosso. Mas o que vai nos diferenciar daquele que recita e daquele que reza é o fato de termos consciência
do que nós temos que pedir a Deus. As palavras não têm que ser exatamente essas, porque o que Jesus fez foi nos dar o exemplo. Inclusive no versículo 7 deste mesmo capítulo de Mateus, que é o 6, ele diz, olha, vocês não fiquem com vãs repetições, quer dizer, repetindo que nem papagaio, porque até o papagaio pode recitar o Pai Nosso, né? Então Jesus tá dizendo que nós temos que ter um relacionamento com Deus, fechar a nossa porta, orar, conversar com Deus. Senhor, o Senhor é meu Pai. E conversar com Ele como se um filho estivesse conversando com o pai e dizendo, olha, eu tenho esses anseios e essas necessidades. E crer que Ele vai nos atender. Isso é fundamental. Bom, irmãos, eu queria contar uma pequena historinha. Existia um pequeno vilarejo onde há muito tempo não chovia. As plantações estavam secas, não tinha água na torneira, as pessoas estavam passando por privações por falta d'água. Então o pastor local decidiu convocar uma reunião de oração para que todos pudessem se juntar e unidos orarem a Deus para pedir água, o suprimento de cada dia, né? O pão nosso que não chegava por falta d'água. Então houve um clamor ali entre todas as pessoas daquela cidadezinha para que estivessem naquele dia para orar, pedindo ao Senhor que desse chuva. Pois é, o pastor chegou cedo e ficou aguardando no dia oportuno para todas as pessoas virem ao encontro para a reunião de oração, para pedirem pela chuva. E qual não foi a surpresa dele? Quando, em determinado momento, chegou uma jovem para a reunião de oração, portando um guarda-chuva. Então, naquele momento, não só o pastor, todos os irmãos que estavam lá e que foram para a reunião de oração para pedir chuva se sentiram envergonhados, porque naquela multidão, entre todos os habitantes daquela cidade que estavam ali para pedir ao Senhor a chuva, a única pessoa que creu e que realmente aguardava por ela foi aquela jovem que levou o guarda-chuva. Amém? Então, irmãos, que nós possamos realmente crermos naquilo que pedimos ao Senhor, que possamos orar com confiança, que possamos ter o Pai Nosso como modelo, crendo que o Senhor realmente deve ser santificado, que o reino do Senhor deve vir logo e que Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades. Amém? Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, um abraço de ursa e com a palavra de ordem que não poderia ser outra além de saudades.